Olá! Sabe, alguns relatos em textos antigos são difíceis. São histórias que nos deixam chocados, cheios de perguntas. E hoje a gente vai mergulhar em uma das mais perturbadoras de todas, uma narrativa de puro horror que encontramos no livro de Juízes. E o mais curioso é que a própria história termina com essa ordem, essa intimação. Antes mesmo da gente saber o que vai acontecer, o texto nos comanda a parar, a refletir, a considerar e, por fim, a falar. É um chamado para não ficar indiferente, já estabelecendo o peso do que estamos prestes a analisar. Isso nos leva à grande questão que muitos comentaristas levantam e que vai guiar nossa análise. Por que uma história tão brutal, tão explícita, foi parar nas escrituras? Qual era a lição? É exatamente isso que a gente vai investigar, usando as fontes para desvendar as camadas dessa tragédia. Ok, vamos lá. Para a gente começar a entender tudo isso, primeiro a gente precisa encarar o ato em si. O crime que provocou uma reação em cadeia por todo o antigo Israel. A narrativa nos joga direto no centro do horror. Uma mulher é entregue a uma multidão, é abusada a noite inteira. De manhã ela consegue se arrastar de volta para a casa onde estava seu senhor, mas desaba na porta e morre ali mesmo, com as mãos no limiar, no lugar que deveria ter sido seu refúgio. O que acontece depois é igualmente chocante. O levita, em vez de lamentar ou enterrá-la, pega o corpo dela, o esquarteja em 12 pedaços e envia cada parte para uma das 12 tribos de Israel. Foi um ato macabro, sem dúvida, mas com um propósito muito claro. Era uma mensagem impossível de ignorar, para que toda a nação visse o horror e se levantasse contra aquilo. Mas como as coisas chegaram a esse ponto? Para entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo e analisar a sequência de decisões ruins e de atrasos que levaram esse casal direto para aquela cidade fatal. As fontes mostram que a jornada já começou errada. O levita vai a Belém para se reconciliar com a concubina e o sogro insiste dia após dia para que ele fique. Uma hospitalidade que acabou se tornando uma armadilha. Por 4 dias a partida é adiada. No 5º dia, eles finalmente saem, mas já no fim da tarde, o que os força a viajar no pior horário possível, o anoitecer. E aqui acontece uma decisão crucial e trágica. Ao passar por Jebus, a futura Jerusalém, o servo sugere que eles passem a noite lá, mas o levita recusa, dizendo que não ia dormir numa cidade de estrangeiros. Ele insiste em seguir até Gibea, uma cidade israelita, porque na cabeça dele, lá ele estaria seguro entre o seu próprio povo. Mal sabia ele. Chegando em Gibeá, a tal segurança que ele esperava não aparece. Ninguém oferece abrigo. Eles ficam largados na praça pública, o que, para a época, era uma ofensa gravíssima às leis da hospitalidade. Por fim, um senhor, que também era um forasteiro morando ali, os acolhe. Esse foi o primeiro sinal de que a moral daquela cidade estava completamente podre. O que aconteceu naquela casa, naquela noite, não foi só um ato de violência aleatório. Segundo os comentaristas, foi o reflexo sombrio de uma sociedade inteira que tinha despencado na depravação. A casa é cercada por homens descritos como filhos de Belial. E o que isso quer dizer? Literalmente, filhos da inutilidade. Era um termo usado para descrever gente sem lei, perversa, maligna, pessoas que tinham abandonado qualquer freio moral. A presença deles ali era o sintoma de um colapso total da ordem e da decência naquela cidade. E o que deixa tudo ainda mais assustador é o paralelo com a história de Sodoma. Pense bem, nos 2 casos, uma multidão cerca uma casa querendo abusar de um hóspede. Nos 2 casos, o anfitrião oferece as mulheres da casa no lugar. Só que tem uma diferença gritante. Em Sodoma, anjos intervieram e salvaram a família. Em Gibeá, nada. Silêncio. A concubina é sacrificada. A sugestão é clara. A maldade em Israel tinha se tornado tão ruim, ou talvez pior, que a da cidade que Deus decidiu destruir. Mas a maldade da cidade não é o único foco. Os comentaristas também apontam para a falha moral catastrófica de quem deveria ter sido o protetor da história, o levita. As fontes não aliviam. O levita, um líder religioso, é mostrado como um covarde que se escondeu para salvar a própria pele. Ele é egoísta porque foi ele mesmo quem agarrou a concubina e a empurrou para fora, entregando-a à multidão. Ele se torna cúmplice do crime. E para piorar, no dia seguinte, ele demonstra uma indiferença que gela a espinha. E essa frase, ela resume tudo. Na manhã seguinte, ao encontrar o corpo dela caído na porta, as únicas palavras dele são: levante-se, vamos. Sem um pingo de luto, de empatia, nada. Ele a trata não como uma vítima,
mas como um mero obstáculo no caminho dele. Então, voltamos à pergunta: por que essa história está aqui? Os comentaristas argumentam que ela não é só um registro histórico. Ela é um aviso atemporal sobre o que acontece quando uma sociedade perde completamente sua bússola moral. O ponto central é este. Esse evento horrível é a prova máxima daquela frase que se repete o tempo todo no livro de Juízes. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Sem uma autoridade moral, sem lei, a sociedade mergulha no caos, na anarquia, onde o mais forte simplesmente esmaga o mais fraco. Alguns comentaristas até conectam esse colapso social a profecias como esta de Mateus. A ideia é que quando a maldade se multiplica, quando o que é errado se torna comum, o resultado é o amor esfriar. A compaixão e a empatia desaparecem. As pessoas se tornam insensíveis à dor do outro. E é por isso que esta análise termina não com uma conclusão nossa, mas com o comando da própria história. Primeiro, ponderai, entendam a gravidade do que aconteceu. Segundo, considerai, pensem no que precisa ser feito. E terceiro, falai, se manifestem, tomem uma atitude contra o mal. É um chamado que atravessa os séculos e que nos pergunta hoje o que nós fazemos quando nos deparamos com a injustiça.